seja lá qual for o tipo de instrumento que eles usam, e o cântico representa a si mesmo como a maior forma de louvor e adoração em toda a história do nosso caminho de viver para Deus e adorar o Senhor. Ok, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Eu sei que você pode perder o seu pensamento, mas por que você fala isso? Porque eu disse isso porque o maior livro na Bíblia é o livro de Salmos. E ele tem 150 canções. Salmos são canções. E todas essas canções foram escritas pelo Espírito Santo e dadas a homens como Davi, Asaf e por aí vai. E para delegar o maior livro da Bíblia para música e para cânticos, isso nos deixa saber que o Espírito Santo pensa a respeito disso. E essa é a razão pela qual Satanás vai contra isso muito forte. Essa é a razão pela qual ele vem contra isso com toda a força que ele tem, porque é a maior forma de louvor e de adoração na qual um crente pode se envolver. Se a música começar a perder o seu caminho, vamos dizer que ela perde o Espírito de Deus dentro de uma igreja. Essa é a primeira coisa que acontece quando uma igreja começa a se desviar. Quando você vê uma igreja que está pegando fogo por Deus, você vai ver uma igreja onde a música ali, ela está sendo direcionada pelo Espírito Santo e as pessoas adoram e ministra ao coração e à vida delas. Quando o Espírito de Deus se move sobre a música, é como se fosse um sermão colocado na canção. Isso vem suprir a necessidade das pessoas à medida que elas adoram ao Senhor, elas começam a sentir a palavra de Deus. E é muito mais do que somente, bem, não é entretenimento, é ministério, é adoração. E a Francis fez a declaração há um momento atrás, e com razão, que a música e o cântico dentro da igreja não é para entretenimento. Pode até entreter de alguma forma, e isso deve ser compreensível se alguém pode tocar o sax como o Bob Henderson pode, ou um piano como o Brian Haney pode, e, sabe, tocar teclado como o Mark pode, e outros, e por aí vai. Isso realmente nos deixa interteridos de uma maneira, porque você admira, sabe, a sua habilidade, como eles tocam. Mas isso não é o propósito da música, na verdade. Ela é para adoração. Ela é para ministrar para as pessoas na medida que o Espírito Santo se move. E essa é a razão. Escute com cuidado, por favor. Quando aqueles que se dizem músicos, ou aqueles que se dizem cantores, algumas que se chamam de bandas, ou seja lá o que acontece, ou como é que acontece no mundo hoje, quando eles vêm para a igreja e eles abertamente dizem, eles dizem publicamente, eles dizem ali nos seus CDs, eles declaram que eles são inspirados e eles vão dar o nome a grupos que abertamente adoram a Satanás. E eles não têm vergonha disso. E eles dizem que a inspiração deles vem daquilo. Como é então que eles podem vir a uma igreja e abençoar as pessoas? Não tem como. Não é somente que não abençoa ninguém, mas é uma abominação nos olhos de Deus. Alguém pode dizer, eu gosto deles. Então você gosta de algo que você não tinha que gostar. Se você gosta de, seja lá o que é isso que você gosta, qualquer um que recebe a sua inspiração de algo assim, está recebendo o próprio Satanás. E eu sei que quando o Gabriel, eu nunca olhei para aqueles CDs, eu não sei o que realmente eles são, mas o Gabriel me disse assim, vovô, ele disse, muitos deles, eles declaram que a inspiração deles vem desses grupos de rock. Eles não são grupos de rock, eu não sei o que eles são, de rap, sei lá o que é. E ele disse, eles falam abertamente que não se importa quem saiba. Agora, um pastor que permite algo assim em sua igreja, olha, essa pessoa ela vai ter que, sabe, prestar contas a Deus por uma abominação que está acontecendo. Escute só, é isso que está acontecendo cada vez mais e mais e mais nas igrejas em toda essa nação e no mundo inteiro. Eu sei, eu acabei de pegar aqui, eu passei ali na mesa da Francis e eu tinha olhado para baixo e vi, eu acho que era a mesa dela, não sei. Então, a mulher escreveu, eu acho que ela escreveu ali do Reino Unido, da Inglaterra. Ela disse, irmão Swagger, a música da nossa igreja é horrível, eu não consigo suportar, ela sabe, tem que ser do diabo, porque não está certo.
Então ela está exatamente certa, porque é de Satanás. Então, quando Satanás, olha, ele ataca a música porque ele sabe que é a maior forma de louvor e de adoração pela qual o crente pode se envolver de um jeito. Então, naturalmente, ele vai tentar tudo que ele pode para parar isso. E alguém pode dizer, eu gosto disso. Bem, então, você não deveria gostar daquilo que não é de Deus, meu amigo. Você não deveria gostar daquilo que não é de Deus. Bem, eu acredito também, como você descreveu, a maior forma de louvor a Deus. Quando você entra nisso, passa a ser o maior louvor de Satanás, porque ele deseja É isso. isso mesmo, Então, tá certo. sabe, é um espírito que está por detrás disso que eles não entendem. E, na verdade, eles estão entrando em uma adoração de Satanás, louvando a Satanás através da música Bem, dele. sabe, E não começou assim, não começa assim, e mas quando termina você assim. pensa que isso está acontecendo nas igrejas, Com sabe, certeza. eu não quero dizer uma aqui e outra ali, mas não em todas, é claro, mas eu acho que eu posso dizer sem medo de exagerar, e eu espero que seja mesmo um exagero, pelo menos a maioria deles se encaixam nessa categoria. É louvor e adoração a Satanás. A Satanás. E eu sei que alguém disse bem, sabe, nós fizemos uma chamada para o altar e centenas de crianças vêm, filhos vêm ser salvos. Eles não são salvos ali. E o que eles falarem ali, aquelas pessoas ali vão fazer, mas alguém disse assim, você precisa ter aquilo para trazer os jovens. Não é o nosso negócio atrair ninguém. Isso é o negócio do Espírito de Deus. Eu prefiro ter uma pessoa, jovem ou nova, que realmente conheça o Senhor, do que ter 1000 pessoas que não apenas entram em algum tipo de exercício religioso. Então, bem, eu não posso manter meus jovens. Bem, se você quiser mantê-los, sabe, eu acho que você consegue fazer um bom negócio com maconha se você estivesse passando em um culto todo domingo de manhã. Jimmy, eu nunca E fumei, às vezes várias pessoas viriam e ficariam na mas igreja. você não vai ajudá-los espiritualmente. Certo. E eles também não vão conseguir mantê-los ali. Eles não vão conseguir Não, mantê-los. eles nunca vão Pode ser ficar que eles ali. fiquem no prédio, mas eles não estão vivendo para Deus, não debaixo daquelas circunstâncias. Você já Certo. descreveu a adoração no Velho Testamento. Pode Quando falar. Deus criou música, e Ele é o criador da música, Ele criou, deixa eu ver, Ele criou na área de melodia, de ritmo e de harmonia. E isso é assim que Ele criou. A melodia vem com a batida, que vem, sabe? Então a harmonia vem depois. Tem a ver com partes diferentes, o bass, o alto, o soprano, etc, etc, e outros mais que você pode nomear aqui. O ritmo tem a ver com a medida das batidas. E todas as coisas têm ritmo, tudo mesmo. Olha, esse plástico aqui tem um ritmo nele. Eu não entendo, mas é o que os cientistas dizem, eu acho que eles estão certos. Então, quando você mexe com as coisas que Deus fez e você começa a adicionar algo naquilo, que é o que está acontecendo na maioria das vezes, você está destruindo aquilo que Deus fez. Então, a situação verdadeira é a seguinte: você tem esses meninos em casa que estão comprando esses CDs aí que são inspirados pelo diabo, como você acabou de dizer, Jim. Bem, eles querem ouvir as mesmas coisas, e ao invés do pregador se levantando e dizendo a eles que eles precisam endireitar a vida deles com Deus e precisam jogar aquilo fora, e alguém falou assim, mas então todos os jovens vão embora, mas você vai ficar com alguns vão dizer sim para o Senhor, alguns vão obedecer ao Senhor, e é isso que conta. Não é meu negócio quem vem, quem não vem. É o nosso negócio permanecer verdadeiro ao Evangelho e deixar o Espírito Santo tomar Agora, o conta que do você resto. diz? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Porque o que o Gabriel falou é verdade, porque eu já vi vários desses grandes músicos com grandes nomes que são usados na igreja e eles fazem crédito do que eles aprenderam vindo de grupos seculares, de onde eles aprenderam, de onde eles ouviram, que ajudaram eles a estabelecer a música deles. Então, eles dão crédito a eles. Agora, o que eu quero te perguntar é o seguinte: o que você diz ao fato? As perguntas que a gente sempre recebe aqui nesse programa irmão Suega, nós deixamos eles escutando aquele tipo de música, mas aí chega um momento
que nós entramos e nós começamos a cantar músicas de adoração e nós pregamos uma mensagem às crianças e eles são tocados pelo Espírito Santo e daí centenas deles vêm ao Senhor e são salvos. Eles não vêm. Olha, você não pode construir sobre impulso satânico. Isso é ridículo, isso é absurdo. Não tem como fazer isso. E essa ideia de que eles estão sendo salvos, não, eles não estão sendo salvos. Então você está querendo dizer que é mais um impulso, que a música criou um ambiente dentro deles? Outra vez. Olha, você pode reunir ali mil meninos e não importa o que você fizer, você quer chegar mais perto de Deus depois de adorar o diabo por 1 hora, você vai ver, todos eles vão vir. Isso não significa muito para eles e eles... Olha, a palavra de Deus, na verdade, não foi dada. Pregue uma mensagem. Não, a mensagem que é pregada não é debaixo da unção do Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas não gostam do que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. E não há nada que venha do Senhor naquilo ali. Nada. Zero, nada. E, na verdade, o Jim disse muito bem alguns minutos atrás. É o poder de Satanás. E ele está conquistando exatamente o que ele quer. E a maioria desses meninos ali vão crescer e vão ter a vida destruída. Totalmente. Em toda a área que você pode imaginar. Porque aquilo que eles têm e o que eles declaram ser igreja não vem do Espírito de Deus e não vem da palavra de Deus. E a maioria deles, a vida deles vai ser totalmente, completamente destruída porque a fundação deles é errada. E esse é um dos problemas que eu tive que aprender há anos atrás, esses sentimentos, essas emoções. Essa música reproduz sentimentos e Satanás, ele é, sabe, alguém que engana as pessoas. Ele é um enganador. E ele vai pegar essas coisas e ele vai criar esse sentimento neles que faz com que eles acreditem que realmente é Deus. Mas não é Deus, é isso que ele faz. Olha, Jesus nos alertou, cuidado para não ser enganado. Então é isso que está acontecendo em muitas situações e eles estão fazendo isso, sabe, esse mesmo espírito que você está falando, eles escutam essa música, entrou dentro deles e eles fazem uma chamada para o altar e sabe, esse sentimento que eles têm, eles acreditam que é de Deus, mas não é de Deus. E a mensagem que é apresentada em uma canção, então, essa mensagem primeiramente tem que glorificar o Senhor Jesus Cristo. É isso que ela precisa fazer. Então... se é uma canção escrita ontem ou se foi escrita há 300 anos atrás, é para glorificar ao Senhor. E, por exemplo, o Rock of Ages, Clap for Me, eu quero me esconder em você. Sabe, a água vem do sangue porque fluiu do teu lado. Seja para mim a cura dobrada, salvo da ira e me faça puro. Isso, sabe, isso é uma canção que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E muito disso é teologia e palavras, muita teologia. Claro, a palavra de Deus que está sendo... que são incorporados naquela música. Sim, a minha esperança é construída em nada mais do que o sangue de Jesus e sua retidão. Eu não vou confiar de jeito nenhum, mas vou inclinar-me naquele nome poderoso. Em Cristo, a rocha firme, eu estou de pé. E todo o resto está desmoronando. Então, sabe, olha, um pouco espiritual. Já se foi. Meus pecados foram embora. Tive muito tempo passando por um problemão, mas os meus pecados se foram. Olha, agora as duas primeiras que eu disse, eles têm muito mais da palavra de Deus nelas do que a última, que é o espiritual, tem. Mas a mensagem dela está certa. Foi-se embora, meus pecados foram embora. Então, você pode sentir a presença de Deus, como eu acabei de sentir agora, há um momento atrás. Então, senhoras e senhores, nós estamos falando a respeito de algo aqui que tem consequências eternas. E se nós perdermos e permitirmos que Satanás entre nisso, eu me lembro no dia, eu e a Franz estávamos começando na obra evangelística, isso foi em 1958, muito tempo atrás. Ela não parece que tem toda essa idade, mas eu pareço, né? Não vamos entrar nisso, não. E aí? Mas olha, eu vou deixar você terminar essa história depois do intervalo. Nós voltamos já já. Envie seu e-mail com seus comentários e perguntas sobre o programa de hoje para onair@jsm.org.